capacidades, habilidades, resiliência, bom relacionamento interpessoal. Essas são algumas das características que são essenciais para que você consiga ter êxito, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Mas existe um outro fator que pouquíssimas pessoas de sucesso falam, que elas também tiveram, que é a questão da sorte. Que a sorte ela vai muito além da questão simplesmente do acaso. Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, algumas evidências, alguns estudos e reflexões para mostrar que a sorte ela não é simplesmente o acaso. Tá? Então, como diz o grande filósofo Sêneca, né, o estoico, ele dizia o seguinte, que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, nessa reflexão, a gente consegue enxergar que a gente precisa estar preparado para a questão de encontrarmos a melhor oportunidade. Ou seja, quanto maior o risco que nós assumimos, maior a probabilidade estatística da gente ter sorte. Então, a sorte não é simplesmente o acaso, pessoal. Pessoas que assumem risco, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, são pessoas que têm uma maior probabilidade de ter sorte, e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Fala pessoal, como vocês estão? Belezinha? André aqui na área para mais um vídeo do canal. Eu vou já trazer um dado para vocês que mostra o quanto que as pessoas não querem assumir risco, pessoal, o quanto que as pessoas preferem ficar aonde elas estão e o quanto que isso impacta na questão dela ter pouca sorte. Então, olha só esse dado que eu pesquisei. Um estudo global da Randstad, com 27 mil pessoas, revelou que 39% dos colaboradores não aceitariam uma promoção, enquanto 34% afirmam que nunca querem ocupar cargos gerenciais por estarem confortáveis na sua posição atual. Ou seja, pessoal, junto com a introdução que eu trouxe para vocês da questão da pessoa que assume um risco maior, ela tem uma probabilidade estatística maior, ela conseguir ter êxito e assim ter mais sorte na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E esse dado que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, mostra o quanto que as pessoas não estão preparadas para assumirem riscos. Né? Podem ser inúmeros os fatores. Né? A pessoa pode ter medo dela assumir o risco, ela, por exemplo, ser demitida, não conseguir atingir as metas, né? Enfim. Agora eu vou dar um outro exemplo para você, tá, pessoal? Um exemplo bem prático, tá? Da nossa vida mesmo. Eu quero que você pense no seguinte: imagina a sua relação, sua vida amorosa, tá? Sua relação pessoal com alguém. Vocês já pararam para pensar o quanto é difícil, extremamente difícil você encontrar um amor para sua vida? O quanto, em relação mesmo da questão estatística, né? O tanto de pessoas que existem no mundo e a gente encontrar aquela pessoa que realmente vai ser aquela pessoa que vai estar conosco pro resto da vida. Então pensa só nessa probabilidade, o quão baixa é essa probabilidade de dar certo, né? Tanto que nem sei qual que é o número de divórcios que existem por aí, mas deve ser muito grande, exatamente por isso, porque as pessoas não se conhecem e o casamento, ele nada mais é do que um risco assumido, né? Você, quando você começa a se relacionar com alguém, você não conhece essa pessoa por completo, né? Mas você está assumindo um risco, né? Então o fato de você estar com ela e você ter o privilégio, você ter os benefícios que o casamento, que essa relação boa vai te trazer, ela vai fazer com que você se eleve. Então, isso que eu estou querendo dizer, pessoal. Não que isso sempre aconteça, tá? Então, pode ser que você, assumindo um risco, você não vai ter esse benefício. Né? Existem pessoas aí que se casaram, se dedicaram, né? Tô dando, né, falando em relação ao exemplo que eu passei, pessoal. E a pessoa vai lá e teve o azar de encontrar alguém que realmente ela não conhecia. Mas foi um risco que ela assumiu. Né? A pessoa, ela assumiu esse risco. Né? Então, pode tanto dar certo quanto pode dar errado, né? Ou a pessoa pode optar por ficar sozinha, tudo bem, não estou fazendo juízo de valor nenhum aqui, tá, pessoal? Só estou falando na questão que a gente parar de pensar na sorte como se fosse uma coisa do acaso, né? Então, dando esse exemplo para vocês, pessoal, porque quantas pessoas a gente conhece na nossa vida que tinham uma pessoa muito boa com ela, né? Eu conheço uma pessoa que ela era amiga da minha esposa, enfim, ela tinha um cara que aparentemente era um cara muito bom, sabe? Era um cara que levava ela, era um cara que fazia tudo por ela, ela simplesmente largou o cara e assim, despirocou total, virou outra pessoa, ou vai ver que ela já era essa pessoa, enfim, também não sei. Mas quantas pessoas que a gente conhece que são assim, né? A pessoa, ela teve a sorte de encontrar alguém que era muito bom para ela, a pessoa teve a sorte,
né, de realmente encontrar uma pessoa que a eleve, uma pessoa que eleve a sua autoestima, né, pessoal, e a gente vai lá e vê essa pessoa simplesmente trocando ela por outra pessoa extremamente pior, né, e fazendo besteiras na sua vida. Então é o que eu falo, as pessoas elas não estão preparadas, pessoal, para assumirem riscos, né, e daí pelo fato dela não estar preparada para assumir esse risco, ela coloca a culpa em outras pessoas, ela começa a dizer que a vida dela não tem sorte, né, que ela tem menos sorte do que a outra pessoa. Mas você já parou para pensar, pessoal, quando a gente fala que o outro tem mais sorte do que nós, será que essa questão não tem a ver com isso que eu estou falando para vocês? Que essa pessoa que teve mais sorte que você, ela não assumiu um risco maior do que o que você está assumindo? Eu falo isso, pessoal, porque isso aconteceu comigo, tá? Durante muitos anos da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que assumiu muito pouco risco, né? Eu sempre fui aquela pessoa que vai no certeiro, né? Então eu nunca gostei de conhecer restaurantes diferentes, então sempre vou no mesmo lugar, né? Sempre tive muito medo de errar. E com a terapia, eu tenho aprendido que a gente vai se frustrar e faz parte da nossa vida a gente se frustrar, a gente entender e compreender isso, pessoal. Então, quando você começa a perceber que os benefícios que você vai colher quando você assume um risco são muito maiores do que você não assumir esse risco, pessoal, você vai colher os frutos e você já vai ver isso na hora, né? O fato de eu ter mudado essa minha mentalidade já fez com que eu tivesse saído da inércia e mudado minha vida totalmente. Então, minha vida ela girou assim 180 graus, na minha vida que estava totalmente estática, parada, né? Então semana que vem já vou começar um novo emprego, né? Estou voltando a fazer exercícios físicos, então assim, a vida ela começa a ter um sentido, né? Quando a gente começa a assumir riscos, quando a gente começa a entender o que que a gente, qual que é o nosso papel, o que que a gente precisa fazer, as coisas começam a fazer mais sentido para nós, né, pessoal? Então, eu vou no próximo trecho aqui mostrar um exemplo. Eu fiz um desenho, tá? Não ficou muito bonito, mas ele ilustra realmente essa questão desse dado que eu trouxe para vocês, né, pessoal? As pessoas, elas não querem assumir riscos, elas não querem cargos maiores do que elas têm. E aí elas não querem ter cargos maiores do que elas têm, mas elas querem mais benefícios, elas querem mais regalias. Então vocês percebem o quanto que é confuso, o quanto que fica, o quanto não faz sentido isso, pessoal? Então a gente tem que parar de pensar que a sorte ela é algo que ela vem por conta do acaso, né? A sorte ela está muito mais relacionada com o quanto de risco que você está disposto a assumir na sua vida, né? O quanto de risco você está disposto a assumir, o quanto você está preparado para assumir esse risco, né? E o quanto você se preparou na sua vida para receber essa sorte, porque às vezes a pessoa ela também pede essa sorte e ela não está preparada mentalmente para quando ela vier na sua vida. Quantas vezes a gente percebe e vê casos de pessoas que tiveram uma sorte muito grande e não tinham a cabeça, a mentalidade para aceitá-la. Então, é como eu falei, a sorte ela está muito mais ligada, né? A questão do acaso ela é uma pequena parcela da sorte. Então, se a gente entender que quanto maior o risco que a gente assumir, quanto maior for a nossa preparação, quanto mais a gente investir em nós mesmos, estatisticamente, tá, pessoal? Estou falando em questão de probabilidade, tá? Maiores serão as chances de nós termos sorte e sucesso na nossa vida, tá bom? Vejam só, pessoal, eu não sei se está muito ruim para vocês entenderem esse desenho, mas eu procurei fazer da seguinte forma. Então, dentro tem um círculo menor, que ele é o círculo do conforto, né, que é o caso, né, dos dados que eu trouxe para vocês, das pessoas que não querem assumir riscos, das pessoas que não querem cargos gerenciais, e vocês podem ver que à volta, esse X que tem em volta do círculo, são as recompensas delas, ou seja, a pessoa tem lá as suas recompensas, né, ao ela exercer aquilo que ela está fazendo. Então a pessoa está naquela zona de conforto dela, ela terá as recompensas dela. Mas veja só esse círculo maior que está envolto desse pequeno círculo, que aqui é o círculo do risco calculado, ou seja, veja só a quantidade de recompensas que essa pessoa tem, a probabilidade que a pessoa possui de ter mais recompensas. Então, é como eu falei, pessoal, é uma questão de probabilidade, né? Não que isso vá acontecer, mas as chances de você ter uma sorte maior se você assumir um risco maior serão muito maiores, pessoal. Então, eu acho que falta isso na gente, né? A gente não é ensinado, né? Eu acho que infelizmente
Isso é algo que não é ensinado na base para nós, né? Nós brasileiros não somos ensinados a assumirmos riscos, né? A gente é ensinado que a gente precisa ter uma certa estabilidade, tanto emocional quanto financeira, mas se você for pegar, pessoal, os casos de pessoas de muito sucesso na vida, você pode ter certeza que elas tiveram muita sorte, tá? Não estou dizendo que falta competência, por isso que eu comecei a introdução do jeito que eu falei, você precisa ter todas as habilidades que você adquire ao longo da vida, né, como capacidades, habilidades, resiliência, relacionamento interpessoal, tudo isso é importante, mas você precisa também entender que a sorte ela é um elemento fundamental para que você tenha sucesso na sua vida. E se você não estiver preparado para o momento que a sorte chegar, muito provavelmente pode ser que essa sorte não vá bater na sua porta duas vezes, pessoal. Tenho certeza que você conhece alguém, algum caso de alguma pessoa da sua família ou você mesmo, né, teve essa sorte que bateu na sua porta e você não estava preparada para ela. Então esse vídeo ele é realmente para mostrar para vocês, pessoal, que a sorte ela não está ligada ao acaso. A sorte ela está ligada com a questão do risco e do quanto que nós estamos preparados para assumirmos eles, tá bom? Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você tem uma história, né, de alguém que teve essa sorte e não estava preparado, ou se você mesmo, se isso já aconteceu com você, deixa aqui embaixo, pessoal, deixa nos comentários aqui abaixo para que a gente possa ter essa conversa bem sadia, bem bacana, né, que está começando a trazer frutos aqui para o canal, né, então estou recebendo histórias muito legais de vocês, né, comentários, está sendo muito legal essa troca, vocês sabem que eu sempre trago reflexões que eu quero que engrandeçam o canal, né, reflexões que sejam importantes, reflexões que sejam relevantes para todo mundo, né, que faça a gente se elevar. Então, tudo que eu tenho aprendido na vida, o que eu acho que é importante e interessante trazer para vocês, eu sempre vou trazer com maior amor, com maior carinho, com maior dedicação, que é isso que eu quero aqui para o canal, tá, pessoal? Trazer essas reflexões que vão fazer com que a gente se eleve e que nos tornemos pessoas melhores. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, se ele foi importante para você, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, pessoal, que ajuda bastante ele também a ser divulgado para cada vez mais e mais pessoas e que essas mensagens positivas cheguem para cada vez mais pessoas. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Me chamo André, muito obrigado para quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.